apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, me chamo Jackson. Hoje eu vou falar sobre System Calls, né? Que são as chamadas do sistema, né? Ou syscalls, né? Que seria a fronteira final entre o kernel e o espaço do usuário, né? Pelo menos no meu entendimento. Foi um desafio para mim estudar esse tema. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se eu não souber, que eu acho que dependendo do que for, tem um pessoal aí do LK Camp para ajudar, então não estou sozinho. Bom, vamos lá. Aconteceu uma coisa, porque eu uso geralmente o meu MacBook pessoal, só que ele é meio antigo. Ele é de 2009, ele já tá meio cansadinho e tal. Então eu acabei, por última instância, instalando o Windows Subsystem for Linux, né? No Windows da empresa e tá rodando legal. Acho que vai dar para apresentar aqui legal para vocês. Beleza, vamos lá. Bom, primeiro vou dar uma breve introdução ao que são esses System Calls, né? Por que a gente precisa deles, né? E vamos dar uma passada para outros temas também. Primeiro, por que existe, né? O que são os syscalls, como é que a gente pode utilizá-los, né? Para que eles servem, como é que funciona. Depois vamos passar para uma ferramenta muito interessante chamada S3. Depois vamos para um system call específico chamado IOCTLs. E temos esses outros dois últimos temas finais. Só uma pergunta, pessoal, tá gravando? Esqueci de perguntar. Tá gravando? Beleza. Obrigado. Ok. Bom, vamos lá. Por que nós precisamos de um kernel, né? Por que a gente não roda as coisas simplesmente diretamente na máquina, né? Bom, existem algumas questões, como, por exemplo, se nós temos vários programas rodando, a gente pode ter um problema de concorrência nesses processos que estão sendo executados na máquina. Isso daí pode ocasionar algum problema na máquina, né? Esses conflitos, né? A gente tem, por exemplo, uma máquina, múltiplos usuários, então esses usuários eles podem estar acessando áreas que eles não deveriam ter acesso, por exemplo, né? Então a gente precisa dessa camada de abstração, digamos assim, na máquina para a gente conseguir separar o que o usuário pode ter acesso direto, o que ele não pode, de uma certa forma, ter, né? Busca-se isolar essas duas áreas, a área do kernel e a área do espaço do usuário, né? Para a gente ter um bom funcionamento ali. Bom, como eu tinha falado, por questões de segurança, o código ele é ou executado no espaço do usuário ou no espaço do kernel, né? No espaço do kernel, apenas o que é do kernel roda ali, né? Nesse mesmo espaço do kernel, a gente tem acesso a todo o conjunto de instruções, né? E a gente tem acesso aos recursos da máquina, como, por exemplo, os arquivos, a memória, os dispositivos, né? E aí a gente tem acesso, que eu acho que nesse sentido aí é bem importante, é o acesso físico aos endereços de memória, né? Então esse acesso é algo bem delicado e muito importante, né? Onde a mágica acontece, né? E no espaço do usuário, onde os nossos programas rodam, né? Colocar assim, os nossos programas ordinários de uma certa forma, né? E a gente tem acesso a um subgrupo, um subconjunto de instruções, né? Mais limitadas. E aí a gente tem acesso também a só uma parte isolada da memória dedicada ao espaço do usuário. Beleza. Certo. Mas os programas, eles frequentemente precisam da autorização, precisam acessar o kernel para executar suas tarefas, né? Então, por exemplo, se a gente quiser ler um arquivo, visualizá-lo, né? Se a gente quiser alocar mais memória, escrever algum dado, um dispositivo, né? Checar a hora de acordo com o relógio, criar um programa, um arquivo, escrever um texto, algo do tipo,
a gente precisa acessar o espaço do kernel, né? Então, nosso programa no espaço do usuário, ele precisa fazer coisas fora do seu espaço, né? Fora do seu escopo. Ele precisa executar, ele precisa ter acesso ao código do kernel, né? Que é rodado no kernel, né? Então, para isso, nós temos o nosso amiguinho aqui chamado System Call. O que ele vai fazer o System Call? Ele vai permitir que a gente acesse, através do espaço do usuário, o espaço do kernel, para executar as nossas atividades, né? Seja uma função, um código que a gente está rodando no espaço do usuário. Então, a gente precisa do syscall, do System Call, né? Para acessar o espaço do kernel e aí realizar as nossas atividades, né? System Call seria as chamadas do sistema, né? Beleza. Aqui a gente tem uma imagem, né? Tipo um diagrama mostrando essa abstração do computador, né? Então a gente tem o espaço do usuário, onde rodam os nossos programas, e aí a gente tem separado o espaço do kernel, onde ficam disponíveis, onde ficam lá, né? Os nossos dispositivos, nosso sistema de arquivos, nossos processos. E aí, por meio das syscalls, dessas chamadas do sistema, os nossos programas conseguem acessar esses dispositivos, esse sistema de arquivos, esses processos, no espaço do kernel. Beleza. Então, como a gente quer requisitar um serviço do kernel, né, o nosso processo, o nosso programa, precisa de duas coisas. Uma, passar a execução ao kernel e passar os parâmetros a ele, né, que seria o que a gente quer fazer e como. Certo? O primeiro que a gente precisa passar a execução para o kernel é porque a gente não pode estar executando nenhum código, né, no espaço do usuário enquanto a gente passa essa execução para o kernel, por questões de segurança, né? Poderia ser inserido algum código malicioso ou algo do tipo. E a gente também não pode pular diretamente para a função que contém a memória do kernel, né? A gente não consegue ver esse espaço de memória. Então, o que a gente faz para proceder? A gente tem as interrupções, né? Então, essas interrupções são sinais recebidos pelo processador que mudam o fluxo de execução da CPU, né? E aí a gente tem dois tipos de interrupção que a gente pode causar nesse fluxo do nosso processador, né? Ela pode ser assíncrona ou ela pode ser síncrona, né? Assíncrona, né, é algo que não é relacionado ao código que está sendo executado. Se é uma interrupção síncrona, ela é relacionada a esse código que está sendo executado. Por exemplo, uma interrupção assíncrona, que não tem a ver com o código que está sendo executado. Quando a gente aperta uma tecla, quando, no caso, chegam dados do nosso disco rígido, né? Isso daí são, no caso, interrupções assíncronas, né? Assíncronas seriam interrupções relacionadas ao código, à instrução que está sendo rodada, como, por exemplo, a divisão por zero, uma tentativa de acesso a uma memória inválida, um espaço de memória inválido, ou, como a gente está falando aqui, as instruções de syscall. Então, as instruções de syscall, elas causam essas interrupções no nosso processador, fazendo com que a gente consiga dar mais um passo para poder acessar o kernel. Show de bola. Beleza. Legal. Não importando a natureza, né, essas interrupções, elas são tratadas utilizando uma tabela vetorial de interrupção, né? Essa tabela, ela vai conter ela geralmente tem um conjunto de endereços de memória, começando ali normalmente no zero, e ela possui esses endereços, ou, como posso dizer, acessos aos endereços que contêm o código de tratamento, né? O código que vai tratar dessas syscalls, né? Então, essa tabela, ela vai ser... Boa noite. Boa noite. Me escutam bem? Sim, tá dando para escutar normal. Então, beleza.
Legal. Então, para a gente conseguir sair do espaço do usuário e ir para o espaço do kernel, a gente precisa utilizar das syscalls. Só que para a gente utilizar das syscalls, que são essas chamadas no sistema, a gente precisa causar uma interrupção, né, no fluxo de execução ali do nosso processador. O syscall causa isso. E aí, para a gente acessar ele, nós temos essa tabela vetorial de interrupção, que vai nos dar algumas especificações, né? Então, ela é muito específica de acordo com a arquitetura do nosso computador, da nossa máquina, né? Mas ela pode ser algo mais ou menos assim. Então, temos aqui um código hexadecimal, né? Um número hexadecimal, onde está o endereço de inicialização dessa função de tratamento. Então, aqui vai estar o endereço da função de tratamento responsável por fazer a inicialização. Creio eu que é a inicialização do sistema. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Aqui seria onde ocorre a interrupção do timer, né, do temporizador. E aqui é um endereço de memória responsável por a gente lidar com a syscall, né? Show. Interrupções e syscalls, né? Então, existe uma instrução disponível no espaço do usuário, que quando executado, causa uma interrupção que é específica ao tratador nessa tabela vetorial, né? Quando é executada essa interrupção, o processador automaticamente muda para o espaço de kernel. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui. Legal, nós podemos executar essa transição do espaço do usuário para o kernel, mas como que a gente faz isso especificamente? Tá, beleza. Então a gente sabe que a gente tem essa tabela de interrupção, né? Que a gente vai especificar que a gente vai executar essa instrução relacionada ao system call, que vai mudar o estado o fluxo de execução do nosso processador. Para isso, a gente vai utilizar essa tabela de interrupção. Beleza. Então, nós temos aqui os nossos argumentos que a gente vai passar para o syscall, né? Nessa tabela. A gente já vai ver essa tabelinha para ver como é que ela funciona. Então, nós temos basicamente dois tipos de argumentos. O primeiro, que vai ser o ID, o identificador dessa syscall, né? Ele vai de 0 até um alcance específico de números, né? Ele identifica o tipo da syscall, dessa chamada do sistema, que no caso é o que está sendo solicitado ao kernel. Beleza? E nós temos os outros argumentos. Esses outros argumentos eles vão ser específicos à syscall, né? Então vai variar de acordo com o que a syscall faz no sistema. Temos aqui um exemplo, né, nesse arquivo syscall 64, que no caso é a tabela vetorial, né? Nessa primeira coluna, nós temos os IDs, o número, né? Como a gente pode ver aqui, começando em 0. Aqui, nessa parte ABI, seria, se não me engano, Application Binary Interface, interface de aplicação binária, né? Seria como uma API, mas voltado para o código binário. Eu creio que seja isso. Mas, resumidamente, é a arquitetura do sistema. Então, é 64, 32, ou é comum aos dois, né? Então, se é comum, os dois podem executar esse syscall, né? Aqui está o nome, read, write, então, ler, escrever, abrir, fechar, né? E aqui é o ponto de entrada da syscall. Beleza. Se a gente quiser dar uma olhadinha aqui, ó, temos esse arquivo aqui no repositório do kernel. Opa, não é esse. Esse daqui é um entry. É esse daqui mesmo. É esse daí mesmo. Beleza. Nós temos essa tabelinha e ela é grande. Então, se alguém quiser dar uma olhada, pode vir aqui no repositório do kernel ou na sua própria máquina e dar uma olhada nas syscalls que tem disponíveis de acordo com a arquitetura específica, né? Ok, show. Beleza, então a gente tem essa tabela mostrando as syscalls que a gente consegue executar, cada um com seu ID específico, com seu identificador,
temos os nominhos delas, né, das coisas que a gente quer fazer, e aí aqui mostra a arquitetura que é específica a cada uma delas. Legal. Como que a gente vai passar esses argumentos? Como o ID e os argumentos específicos a cada syscall. Tá? Os argumentos a gente consegue passar ao definirmos os registradores, né? Então, a gente precisa definir esses registradores, que no caso vão ser os parâmetros dos quais a gente vai passar os nossos argumentos, né? O que seria isso? Temos aqui esse arquivo, que é o arquivo entry, o arquivo de entrada, né? E aí a gente tem alguns registros. Vamos dar uma olhadinha aqui neles, né? Temos esse rex, RAX, que contém o System Call Number, ou o número do System Call, né? Como a gente tinha visto aqui, então é 0, é 1, é 2, é 3. O RCX, que é o endereço de retorno, e aí nós temos outros argumentos aqui, né? Beleza. Esses daqui são algumas R-flags, não sei o que é, mas isso daqui, o nome dos registradores e como funciona, ele vai depender da arquitetura do sistema, né? Até onde eu sei. Então, eles têm esses nominhos aqui porque esse sistema que a gente está, esse padrão que a gente está usando. Alô, alô, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Nossa. Opa. Então, isso aí são os registradores. Esse aí a gente chama de convenção de chamada de syscall. Isso aí pra gente estar olhando para a arquitetura x86, que é a arquitetura que a gente usa no desktop, no laptop, essas coisas. E aí, basicamente, que nem você explicou, né, são o nome dos registradores, e aí no RFlag você vai ter, acho que são as flags usadas para o retorno, e aí os outros registradores vão ser usados para passar cada um dos argumentos. E aí cada arquitetura tem uma convenção de chamada diferente, e é isso aí que a gente usa no x86. Mas, E aí, como você pode ver ali, uma syscall pode usar no máximo 6 argumentos. Aí se você precisar de mais, você tem que passar um ponteiro para um vetor, uma coisa assim. interessante. No caso, a gente tem algo do tipo, como por exemplo, passar uma estrutura, ou algo assim? Sim, você pode passar um ponteiro assim, do espaço do usuário, você passa um endereço de memória no argumento, e aí chegando lá do kernel, o kernel vai pegar aquele endereço de memória do usuário e vai fazer uma cópia, vai copiar o que está ali na estrutura do espaço do usuário para o espaço de kernel. Massa. Isso tudo só pode ser chamado do espaço do usuário, né? Isso, as syscalls são chamadas só do espaço do usuário. Eu nem sei o que acontece se você tentar fazer uma chamada lá tipo, do kernel, assim, que ele vai tentar dar um outro context switch. Sei lá, acho que dá pau, assim. Eu sei que, tipo, a galera fala pra não fazer isso. Acho que ele vai pra um estado meio obscuro, ó. Show. Obrigado, Tony. Bom, temos aqui um exemplo. Legal. Temos aqui um exemplo de um programa que ele está acho que em Gas, tem linguagem de montagem, Assembly. E esse programa, ele é um programa bem minimalista. No caso, o que ele faz é imprimir a tela, o Hello World, né, com uma quebra de linha. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o Windows, não me julguem. Eu estou utilizando o subsistema do Linux para o Windows, né? E é isso, vamos lá. Tem aqui minha pastinha samples com esse código de exemplo, né? Dá uma olhadinha como é que ele tá, que eu acho que tá mais bonitinho aqui. Beleza, legal. Então temos aqui a nossa mensagem, que ela está no formato ASCII. Ela possui essa string aqui, essa cadeia de caracteres. Hello, vírgula, espaço, world, ponto de exclamação e uma quebra de linha. Legal. Aqui nas instruções, lembra que a gente estava vendo os registradores? Aqui vão ficar os registradores. No caso, o RAX, que é referente ao ID da syscall, né? Se é 0, 1, 2, 3, o que a gente vai fazer, se é para ler, abrir um arquivo, deletar, editar.
Temos o RDI, RSI e esses outros argumentos, né? O primeiro vai chamar o system call, o ID 1, ele vai chamar o syscall write, é para escrever, no caso. É o write, certo? Nesse segundo registrador, que é o RDI, a gente está passando como um file descriptor, um descritor de arquivo. No RSI, a gente está passando um buffer, que é a quantidade de informação que a gente vai ter aqui na nossa string. E, por último, o comprimento dela, no RDX. A gente especifica que é uma syscall. E, por último, para a gente finalizar o nosso programa, a gente passa a syscall de ID 60, a syscall exit, para a gente fechar tudo, fechar o nosso programa, não ter nenhum endereço aí sobrando, a gente tentando acessar algo de fora do nosso escopo, né? Certinho, beleza. Ok, vamos ver o que ele faz. Hello World, beleza. Programa bem simples, né? Inicial. Temos outro programinha aqui, escrito em C, que ele faz justamente a mesma coisa. Ele imprime na tela Hello World, né? E uma quebra de linha. Vamos dar uma olhada. Beleza, Hello World. Então, os dois programinhas, tanto o escrito em C quanto o escrito em Assembly, eles fazem a mesma coisa, né? Beleza. A diferença é que no programa em Assembly a gente está diretamente especificando o que a gente quer. Quer chamar essa syscall que vai escrever no arquivo, que é a syscall write, de ID 1. Beleza. Certo. Então a gente definiu os registros, né, que eles vão ser específicos à arquitetura, né? Eles vão depender de cada arquitetura, de cada máquina e tal, utilizando o assembly. Então a gente vai ter uma variedade, né? Vai ficar muito específico da arquitetura ou da máquina que a gente está utilizando para conseguir passar para conseguir definir esses registros, né? A linguagem vai mudar e tal. Então, o que a gente consegue fazer para ter acesso a conseguir chamar essas syscalls e definir esses registradores, né? A gente utiliza das wrapper functions, né? Essas funções wrapper, né? Que são funções que elas pegam, assim, elas englobam todas essas arquiteturas, são, digo, de uma certa forma, generalistas, assim, né? Elas encapsulam, então, essas wrapper functions, elas encapsulam a parte específica da arquitetura do computador, e aí, no caso, a gente consegue chamar essas syscalls, definir esses registradores independente da arquitetura do nosso computador, da nossa máquina, né? Então, isso faz com que os nossos syscalls sejam possíveis de ser chamados em máquinas diferentes, né? Seja algo portável, né? Um exemplo disso é a biblioteca da linguagem C, da GNU, né? O glibc, que a gente consegue instalar nas nossas máquinas, seja no Linux, no Mac, a gente consegue portar ela para utilizar ela em diferentes arquiteturas, né? Beleza. Isso, sobre essa parte das arquiteturas, a gente faz isso aí para poder ter para ser fácil de portar entre arquitetura de processador. Então imagina que eu fiz um programinha que usa syscalls, como praticamente todo programinha, né? E aí eu fiz ele no meu x86, eu quero rodar no meu celular, que é um ARM. E aí, para eu não ter que lidar com a parte de registrador, eu uso os wrappers da glibc. Então, se eu quiser escrever o write, se eu quiser fazer o write e read, eu vou lá e uso o write e read da glibc, que ela vai abstrair para mim esses quesitos aí dos registradores. Aí quando eu for pro ARM, eu só compilo de novo, ele vai compilar usando, ele já sabe, né, qual é a referência de registrador que vai usar.
Então é nesse sentido de arquitetura de processador, não arquitetura de sistema operacional, tipo Mac ou Linux, essas Ah, coisas. show. Show. Do processador em si. Isso, exatamente. Perfeito. Beleza. Nós temos essa outra tabela que mostra alguns argumentos da syscall que a gente vai chamar, né? Então, a gente tinha chamado a syscall write, com a ID 1, né? E aqui no caso é o registrador. Então, a gente vai passar um para o registrador rex. No registrador RDI, a gente vai passar um file descriptor, né, que é um inteiro, sem sinal. Um ponteiro, um buffer, a gente passa no RSI. E no RDX a gente passa o tamanho da informação, no caso ali da string, que a gente vai passar na syscall write. Temos alguns outros exemplos aqui, né, como open, close, stat, IOCTL, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza. Então a gente saiu do espaço do usuário para ir para o espaço do kernel, né? Então a gente precisa acessar o kernel para a gente conseguir executar os nossos programas, fazer as nossas atividades rotineiras. Então a gente sai do espaço do usuário e vai para o espaço do kernel. Para isso, a gente precisa das syscalls, para acessar os processos, os dispositivos, arquivos de sistemas, beleza. E para a gente conseguir chamar syscall em qualquer arquitetura de processador, a gente precisa de um wrapper. No caso, a biblioteca da GNU em C, né? Show de bola. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo simplificado de uma syscall, como a gente tinha feito em assembly, só que esse daqui ela foi feita em C. Então temos a função principal, main, que retorna o inteiro, no caso 0, e a função write, que é essa syscall. A gente precisa incluir o arquivo de cabeçalho unistandard, né? É que ele vai passar o file descriptor, a string que a gente vai querer escrever e o comprimento dela, né? No caso são 12, né? 12 caracteres. A quebra de linha conta como uma também. Show. Aqui a gente tem uma syscall genérica escrita em C, então a gente não especifica o nome dela aqui. No caso tem o ID dela e o file descriptor, e aí no caso os outros argumentos, que são esses três, né? O file descriptor, o buffer e o comprimento, né? O contador dessa string. Beleza. Isso, aí aquela funçãozinha que você mostrou agora do syscall, a gente usa quando ou uma syscall não tem nenhum wrapper pronto, ou quando é uma syscall que a gente está fazendo, uma syscall que está em desenvolvimento. E aí, no caso do write, o write ele basicamente, dentro da glibc, ele vai virar essa linha aí, ele vai virar uma chamada para syscall, usando o argumento comum, né? Mas para coisas que você não vai ter aquele wrapperzinho bonitinho do write e do read, a gente usa essa parada aí. Mas, no caso, o primeiro é o ID e o segundo, para em diante, são os argumentos, né? Isso, exatamente. Show. Só mais uma coisa, no caso, o file descriptor, a gente sabe que é 1. Isso, o file descriptor 1 é o standard output, né? Ah, certo. Então, quando você dá um printf, você dá um write no file descriptor 1, que é onde vai parar as coisas no terminal. Show. Perfeito. Legal. Bom, um dia na vida do syscall, né? Então, o programa, só para recapitular, o programa ele precisa abrir um arquivo. Então, o que vai acontecer? Ele chama a função wrapper da libc open, para abrir, né? Passa uma string, um ponteiro ou um vetor de caracteres, e algumas flags com inteiro, né? Essa função wrapper preenche os registradores apropriados com o ID da syscall e os seus parâmetros passados, no caso, os argumentos, né? Essa função wrapper, ela chama a instrução do syscall, causando uma interrupção. Então, o processador ele pula para o endereço de memória desse tratador da syscall, baseado na tabela vetorial, que foi aquela tabela que a gente viu, começando em 0, com os identificadores da syscall. Né? Certinho, então esse tratador da syscall lê o registro contendo o ID da syscall,
e pula para a função especificada para tratar essa syscall aberta, onde vai ter os parâmetros específicos. Então, esse tratador da syscall aberto precisa fazer o trabalho necessário no espaço do kernel, que é checar por um arquivo no sistema de arquivos, adicionar um arquivo, um descritor de arquivo ativo à tabela de processos e fazer o seu devido trabalho, né? Depois disso, o tratador da syscall ele encerra o programa retornando um valor no registrador designado e atomicamente retorna para o processo do usuário, né? Então ele faz todo esse trabalho de sair do espaço do usuário, da gente utilizar uma wrapper function para ele para ele ir até a tabela de interrupção, causar essa interrupção pelo syscall, e aí a gente vai, no caso, preencher essa tabela com os valores especificados, com o ID da syscall e os argumentos de acordo com a syscall. Ele fazendo o seu devido trabalho, seja no sistema de arquivos, em toda a parte do dispositivo, tudo no espaço do kernel, ele vai retornar um valor e depois vai voltar para o espaço do usuário. Show. E os processos também podem utilizar um valor de retorno da função wrapper para outros system calls subsequentes, read, write e etc. Legal, falamos sobre esses calls. Agora a gente vai entrar no strace. O strace é uma ferramenta do espaço do usuário muito importante, muito útil, que nos fala quais syscalls a gente está executando no nosso programa, né? E aqui a gente tem um exemplo de um programa em Assembly, né, rodando o strace. Isso daqui eu não sei muito bem dizer o que seria. Você pode dar uma mão, Tony? Opa, claro. Primeiro você comentou, isso aqui é um programa em Assembly, então, tipo, só para clarificar, todos os binários que a gente vai rodar no nosso computador, todos eles estão, já falei, né? Todos eles são em binário, assim, então, a partir daí já não conta mais se é tipo CSC, Assembly, é tudo binário já. Então, aí a gente rodou esse trace, o execve é justamente para executar um binário. Então, o bash ele vai pegar e ele vai pedir para o kernel executar esse binário chamado execute. Esse primeiro. Isso, exatamente. Porque assim, o binário não tem como ele rodar, não tem como ele rodar ele mesmo, tá ligado? Não tem como ele se rodar assim. Então, o bash que vai fazer a chamada assim e falar, kernel, executa esse binário aqui pra gente. Sacou? Então, essa é a primeira syscall que faz. Que tem... E depois tem a syscall write, né? Isso, aí daí pra frente são esses calls que o execute tá chamando mesmo. E aí ele retorna 14 ou não? Isso, exatamente. O que tá no igualzinho aí é o valor de retorno dessa call. E nesse caso foi 14 porque o write retorna quantos caracteres foram escritos com sucesso. Aqui que pode ser menos do que a gente pediu. Certo. No exit ele volta com retorno 0, né? Isso, deu certo. O exit também é uma syscall que o execute chamou. Então ele fala assim, tipo, que é para ele parar de executar, né? E aí o execute ele chama essa syscall com argumento 0, que é basicamente aquele return 0 no final da main que a gente faz no C. Show de bola. Se retornou 0 aqui, deu certo. Isso aí é a convenção, assim, né? Tipo, geralmente a gente fala isso mesmo. Oi? Pode crer. É isso aí. Show. Agora a gente está aqui nos IOCTLs. Os IOCTLs são syscalls especiais, né? Que elas são utilizadas para configurar os nossos drivers, né? Como os drivers eles variam entre si, eles são diversos, nós precisamos de uma syscall especial para configurá-los, né? Para lidar com eles, que é o IOCTLs. Não sei como o pessoal pronuncia, sei IOCTL ou iControl. Eu falo o IOCTL mesmo. IOCTL.
Mas tem vários jeitos esquisitos de falar. iOctls. Então, esses iOctls são syscalls para controle da entrada e da saída, no caso, para input e output control, essa é a abreviação. Eles são associados a um arquivo, como por exemplo o nosso vídeo 0, e age como um ponto de conexão, de comunicação com o driver. Aqui naquela mesma tabelinha que a gente estava vendo, tem o ID dela, no caso o registrador Rex, o ID dela é 16, aqui é o nome dela, System iOctal. Nesse primeiro argumento a gente passa um file descriptor, no segundo a gente passa um comando, no terceiro temos outro argumento e por aí se segue. O FD é considerado, no caso, o ID do driver que a gente vai passar. O CMD e o ARG, que são os outros argumentos, eles ficam de livre interpretação de acordo com o driver. Então, de acordo com o driver, ele vai ter um número especificado de argumentos ali que podem ser entrados. É isso, Tony? Opa, perdão, você pode repetir a pergunta? Sim. De acordo com o driver, a gente vai ter um certo número de argumentos válidos para passar para ele. É isso? Não, o iOcta é só isso mesmo, são só esses 3 argumentos. O que acontece é que ele tem essa carinha genérica aí, que é para você poder passar qualquer coisa para ele. Então, cada driver vai implementar ali na parte do CMD, ali, o comando, né? Ele vai definir assim, qual dos comandos que eu vou usar, né? Tipo, mas aí cada driver vai ter comando diferente. Tipo, na webcam você vai ter comando para aumentar o brilho. Aí você passa o valor do brilho no argumento. Na GPU você vai ter comando para, sei lá, passar uns buffers, umas coisas assim. Isso fica disponível na documentação do driver ou algo do tipo, não? Essa aí é meio complicado. Às vezes a documentação do driver, infelizmente, é o código-fonte do kernel. Você vai ter que abrir ali e entender o que tá rolando. Mas geralmente, o que acontece é que você vai ter, de novo, vai ter o wrappers para as iOctls. Então, tipo, você vai ter uma libzinha que já cuida, tipo, já cuida disso para você, sabe? Tipo, você vai ter uma lib que controla a webcam, por exemplo, a webcâmera, e aí você não precisa lá, tipo, saber as iOctls, você vai falar, aumenta o brilho, diminui o brilho, essas coisas. Então, ou você vai no código-fonte do kernel para ver quais são os comandos que são disponíveis. Alguns drivers são muito bem documentados e você vai ter lá, tipo, quais comandos você vai ter num documentinho, tipo, para leitura de pessoas, assim. Mas depende. Massa. Então, ele vai manter o mesmo padrão para ele, como se fosse algo mais genérico, e aí o que vai ser em cada lugar, o que vai significar cada argumento que entrar vai depender do driver. Alô? Oi, desculpa, Não tá dando perguntou? pra ouvir? Tá Não, dá ouvindo? pra ouvir, dá pra ouvir. Ah, não, beleza. Não, é só isso mesmo. Era só para confirmar se Isso. ele vai ser ele tem essa cara de genérico e aí vai ser específico ao driver o que cada coisa vai significar, o que cada registrador, no caso o argumento, vai significar. Né? Isso, perfeito. É porque se a gente fosse fazer uma syscall para cada tipo de driver, ia ficar muito caótico, sabe? Tipo, você falar, eu preciso de mudar o brilho do meio da webcam, da captura da webcam, só que aí eu vou lá e invento uma syscall nova, mudar o brilho da webcam. Aí chega alguém e fala, agora eu preciso mudar o contraste da webcam. Uma syscall nova, mudar o contraste da webcam. Porque as coisas precisam passar pelo kernel, né? Só que, enfim, ia ser um caos completo, assim, se todo mundo fosse inventar uma syscall para cada uma das mudanças de dispositivo, né? Pode crer. Então, o IO Control, ele veio para salvar aí, esse nosso genérico. Ele é bem poderoso, então. Isso, exatamente, essa é a ideia. E aí no FD você passa o file descriptor do driver, né? Tipo do hardware, porque como no Linux tudo é arquivo, então a própria webcam, né, é um arquivo. Então você dá um open no /dev/vídeo 0, por exemplo, aí você vai ter um file descriptor relacionando
com aquela webcam, e aí você vai lá e faz um IO control passando como argumento o file descriptor que você usou para pegar a webcam. E do lado do kernel, ele vai saber, né, ele vai ter um mapeamento ali de qual file descriptor está associado com o arquivo, e ele vai cuidar para você de descobrir que tipo de hardware é aquele. Show. Massa, show de bola. Show. Mais uma coisa que eu não tinha passado, a gente tinha passado pelo S3, que mostra os syscalls que estão rodando no nosso programa. E aí, no caso, se a gente dá um S3, nosso programa do em C, que a gente tem um print file com Hello World, que a gente tem, parece que tem mais coisa rodando, né? Ele tem mais instruções aqui, né, Tony? Isso, é porque, tipo, sempre quando você vai executar um programa, hoje em dia não tem mais como você ter aquele tracezinho mínimo lá, tipo, porque ele faz a parte de alocação de memória, ele faz a parte de carregar as libs e tudo mais, então tipo, só se você rodar o S3 no assembly, eu acho que ele vai ficar mais reduzido. Mas um binário compilado de C, ele vai ter essa carinha mesmo, ele vai ter essas paradas aí, que é ali, tipo, você vê ali na linha 4, por exemplo, você tem o access que ele vai rodar para achar as paradas de linkagem, né? Mas o que importa pra gente tá ali na penúltima linha. Tipo, e todas essas linhas aí, tirando a penúltima, são syscalls que são feitas para você inicializar o programa, para você preparar ele para fazer alocação de memória e tudo mais, carregar as libs. E aí ali na penúltima linha ele começou de fato a executar o que a gente queria ver, que é o write, e executou e saiu. Aí tenta dar esse trace no exemplinho de assembly agora. Aí, tá vendo? Como a gente está no assembly, a gente executa, a gente consegue ter um controle, né, do que a gente vai querer executar de fato, a gente não linkou com nada, a gente não incluiu nada de fora. Então aqui ele realmente executou apenas aquilo que a gente viu no código-fonte, que são essas três syscalls só. Nossa. Isso muda alguma coisa em relação ao tamanho do arquivo, algo do tipo? Não. Com certeza, com certeza. Se você dá um ls-h aí, a gente vai ver o tamanho do sample. Opa, perdão, traço LH. Aí o sample tem 8 KB. Aí se você fizer a mesma coisa na outra pasta lá, vamos ver qual era o tamanho do outro. Aí esse aí já tem meio que o dobro do tamanho, né? Pra fazer a mesma coisa. Para fazer a mesma coisa. Isso. Show de bola. Legal. Então foram as IOCTLs, voltando para essa syscall, que ela é bem poderosa, ela seria como uma syscall genérica. Nós temos aqui um exemplo dela, onde a gente chama syscall IOCTL. No file descriptor, a gente vai abrir esse arquivo, né, que no caso seria referente ao nosso driver, o exemplo 0. E aí esse argumento passado é o que a gente vai ler e escrever nesse arquivo, né? Read e write. Certo, temos esse argumento 8 e o outro argumento open first, abrir primeiro, né? Então o driver ele é livre para escolher o que esse argumento 8 vai fazer, o que ele faz e o que o argumento significa, né? Se é um ponteiro para uma string, se é um inteiro ou uma estrutura mais complexa, né? Então isso vai ficar de acordo com o driver em si.
Show. Se cada driver tivesse sua própria API, isso seria um caos, né? Então, por essa razão, desde que os drivers têm cada um seu subsistema, eles deveriam ser relativamente similares, né? Então, a gente tem uma API do iOcto para cada subsistema, como o V4L2/mídia, o DRM, o block, o joystick. Isso. Aí o V4L2 é o Video for Linux, que é a API de webcam e decoder, essas coisas. O DRM é o Direct Rendering Manager, eu acho, que é a parte de GPU. O block é a parte de armazenamento em blocos, né? Então, tipo SSD, HD, floppy disk, essas coisas. E joystick é de joystick mesmo, os controlezinhos de videogame. Tem um dedicado só para joystick. Tem que ter, porque todo toda parada vai ter que ter vão ter que fazer uma coisa específica. Mas acho que hoje em dia eles estão tentando juntar tudo num sistema só de input, assim. Então você vai ter tipo joystick, qualquer tipo de controle diferente, assim, sei lá, teclado, essas coisas. Show. Tem os contrapontos dos IOCTLs, né? Apesar deles trabalharem bem, tem alguns contrapontos, né? Eles têm que retornar imediatamente, são feitos para retornar, retornar imediatamente. Eles só podem ser inicializados do espaço do usuário e eles têm uma verificação para checar as mudanças de estado. Para isso, nós temos a solução que é o Netlink. Tony, você me dá aquela mãozona, cara, daqui para frente, mais ainda? Cara, Netlink, eu acho que a gente pode pular, assim, é uma parada que a gente não fala. Tipo, eu sei que tá nos slides aí. Uhum. Mas é uma parada que tá deprecada, assim. Eu acho que, tipo, poucas coisas usam, assim. Acho que a gente pode só pular hoje, mas basicamente a ideia é que ao invés de você mandar os comandos usando uma syscall, você vai mandar os comandos usando socket. E aí, pra quem não sabe, socket é o que a gente usa para fazer comunicação de rede no Linux, né? Então, é como se fosse um buffer, assim, que você abre, e aí você linka ele com a interface de rede, né? E aí vai ficar chegando uns pacotezinhos lá. E aí você fica lá escutando os comandos, pega os pacotes a partir do socket. Então, tipo, isso é muito, muito útil para rede, né? Porque você quer ter uma interface assíncrona e tudo mais, onde você tem um buffer para receber os pacotes. E aí a galera resolveu usar isso para fazer IO control também. Então, ao invés de você ficar fazendo syscall, você vai ficar conversando pelo socket. Então, tanto que ele tá falando ali que é full duplex, né? Que o socket você consegue voltar a informação. Você recebe um sinal quando ele está pronto, tudo mais, ele é assíncrono, essas coisas. E o Netlink tipo, como eu falei, é uma parada que não é muito usada, então acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, não. Mas aí, a comparação aí, TCP versus Netlink, né? O TCP é o protocolo de comunicação, né, que a gente usa, o TCP/IP, e o Netlink. Então, para dar uma ideia de como eles, tipo, mostrar que os dois usam socket, né? E que eles têm essas semelhanças aí. Uma coisa, Tony, no caso, esse Netlink, ele é executado nessa camada de socket, nessa estrutura, na minha própria máquina, mesmo que eu não esteja conectado na rede? Tem algo a ver, nada a ver? Então, nesse caso não tem nada a ver com internet, de fato, sabe? Tipo, ele usa a mesma infraestrutura que o Linux tem para fazer comunicação de rede, mas ele não faz comunicação de rede de fato. Então, no final das contas, ele não tem nada a ver com internet. Ele só reusa algumas coisas lá. Massa. Show. Só por curiosidade, vocês sabem por que isso foi deprecado? Porque espaço de usuário isso é muito usado ainda, né? O que é Netlink? É a ideia de socket, né? Ah, com certeza, mas tipo, é muito usado para rede. Não, Cara, mesmo o Wayland é com socket, saca? Tipo, para fazer comunicação entre os processos?
É, entre servidor e cliente. Ah, pode crer. Ah, cara, eu não manjo não, porque foi deprecado. Pode Pra crer. falar a real. Mas sei que as novas APIs são todas IO Control mesmo. Maneiro. E tem também o Config FS. Esse é o último. Fala sobre eles, Tony? Pode falar, pode falar. Por favor. Ah, sou eu que falo, beleza. Por favor, me dá essa ajuda aí. Bom, então, para você ficar fazendo configurações, né, do seu device, como a gente falou, a gente tem as IO Controls. E, alternativamente, você pode configurar usando o File System. Por isso que a gente tem um negócio chamado config fs. Então, imagina que assim, em vez de você ir lá e falar, tipo, fazer um IO control para você manipular o brilho da sua tela, né, o backlight, você vai lá e escreve no arquivo o valor do backlight. É esse o exemplo real, tipo, o meu notebook, por exemplo, assim que funciona para mudar o backlight, você entra numa pastinha lá dele e vai ter lá, tipo, sei lá, display, barra attributes, barra brightness. Você vai lá e escreve, tipo, 10, ele vai baixar para 10. Você escreve 100, ele vai subir para 100. Então, é uma outra forma da gente fazer as configurações do nosso device, só que usando a abstração de file system, que, tipo, no final, é claro que vai ter uma syscall, né? A gente vai usar o cat, vai usar o echo, o makedir, rmdir, para fazer a manipulação das coisas. Só que em vez do controle, a gente vai usar essa abordagem de arquivos. Isso tem algumas vantagens, né? Tipo, você tem essa relação hierárquica que o file system provê. Então, você vai, tipo, imagina, sei lá, que eu tenho 10 displays. E aí, ao invés de dar o open pro display tal, eu só entro na pasta, tipo, vou ter vários displays, né? Aí, em vez de eu abrir, que nem eu fiz no IO Control, né? Abrir, pegar o file descriptor e fazer uma IOCTL, eu vou lá nas pastas, eu vou ter 10 pastas, uma para cada display, e aí eu posso mudar o brilho de cada um pelas pastas. Então, para alguns casos, semanticamente, pastas fazem mais sentido do que IO Controls. E aí você tem a relação ali de pai e filho, né? Tipo, você tem a relação ali, tipo, meio que de herança, as coisas, tipo, você sabe de qual tributo é de quem e tudo mais. Você pode fazer link simbólico, né? Então, você vai lá e faz um link entre um atributo, e aí você muda todos os atributos de uma vez só. E o nome fica mais semântico, né? Tipo, você vai ter lá tipo, um arquivo que chama brightness dentro de uma pasta chamada display. Então, para você, tipo, sei lá, que tá aprendendo, para você que tá programando, às vezes fica muito mais óbvio o que é aquilo, sabe? Do que você ter que ir lá no kernel e falar, putz, qual que é o IOCTL pra gente mudar o brilho do display tal aqui. Então, essa é a ideia do config.fs. De cabeça, o único exemplo que eu tô lembrando agora é display, mas é uma parada que é muito usada, assim, tipo, vários devices você configura escrevendo e lendo de arquivo. Se alguém mais lembrar exemplos, aí pode falar também. Eu não lembro de nenhum, viu, Tony? O VKMS, eles estão implementando agora isso, porque, tipo assim, tem várias situações que você quer fazer teste usando ele, só que você precisa que ele tenha algumas características ou não emuladas, saca? E aí você consegue configurar com isso. Show, bacana. Bom, aqui a gente termina com os config.fs. Lembrei de outro exemplo, o LED também o LED dos celulares também é por config.fs, então você vai lá no celular, você pode usar o cat para ver qual que é o brilho atual, e você pode usar o echo para escrever o brilho novo. Olha que chocante, bacana. Então, bom, eu acho que é isso. Tem esse último slide aqui também, o sistema de arquivos similar ao config.fs. E eu acho que é só tudo isso.
Caraca, velho. Maneiro. Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô ouvindo perfeitamente. Maneiro, cara. Obrigado pela palestra aí. Foi da hora. Eu que agradeço, pessoal. Conteúdo dificinho, hein? Você é louco, eu dei muita sorte de pegar o negócio lá de estrutura de desenvolvimento.